sujeitos do processo, até é um assunto bom, não? Sujeitos do processo coletivo. E aí nós vamos continuar nosso tema a respeito da legitimidade, que na aula passada nós trabalhamos bem a questão da evolução das teorias, mostramos ainda duas legitimidades no que diz respeito à legitimidade da ação popular e da ação civil pública. Essas duas legitimidades existiam antes da Constituição Federal, né? Nasceram de forma diferente quanto às justificativas de cada uma, embora hoje, se verificando, as duas estão calcadas na teoria que justifica a legitimidade no processo coletivo, que é legitimado, como nós já vimos, aquele que está indicado pela ordem jurídica. Como na ação popular está indicado pela ordem jurídica do cidadão, é o cidadão. Na ação civil pública, o Ministério Público, o Defensor Público, administração pública direta, administração pública indireta, associação na defesa de direitos difusos, indicados no próprio Estatuto da Associação, isso visualizando sob a perspectiva só do inciso 5º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Isso não significa dizer que somente a associação na defesa de direitos de seus dos direitos difusos podem ser legitimados na ação civil pública, certo? E aí nós vamos agora trabalhar depois de 85, nós tivemos a Constituinte, né, instalada em 86, concluída em 88, e na Constituinte, logicamente, esses temas vieram a fluir no debate muito intenso que ocorreu na Constituinte. Então, até um dado muito importante para a gente entender, que nós vamos falar, principalmente agora, com relação ao inciso 21 do artigo 5º e o inciso 3 do artigo 8º da Constituição, esses dois dispositivos da Constituição, eles precisam ser entendidos à luz do contexto histórico daquele momento, à luz dos segmentos das duas entidades que existiam como força propulsora de uma participação maior ou menor na Constituinte. Tudo isso precisa ser esclarecido, precisa ser visto, precisa ser analisado, porque a forma como nós vamos ver é muito diferente de um dispositivo para outro. E por que isso aconteceu quando aparentemente ou dentro de uma certa lógica da ordem jurídica deveria ser situações iguais? Pois é, mas as situações iguais, para surgir uma norma, elas às vezes não funcionam bem porque por vários fatores, o momento histórico, a estrutura social daquele momento histórico, a força política, uma série de fatores, minha gente, como eu já falei para vocês aqui, para criar uma norma, né? Na criação das normas, são muitos fatores que influenciam. Aí se afirma muito que são muitos fatores que influenciam a interpretação, mas, na realidade, a interpretação pelo intérprete aplicador, ela não deveria existir com maior dificuldade como existe, ou com maiores possibilidades como existe na criação da lei. Na interpretação para aplicação da lei, o que existe mais é uma discussão que querem renovar, às vezes, de acordo com o que aconteceu no nascimento da lei, mas nós já temos um referencial, nós já temos um indicativo. É diferente. A interpretação, quando é feita de uma norma já existente, é muito diferente da interpretação que é dada pelo legislador, porque o legislador faz uma interpretação, e a chamada interpretação autêntica. Só que o legislador está diante de parâmetros muito menos amplos do que quando já existe a norma no campo do direito ordinário da infraconstitucional. O legislador tem mais como parâmetro a própria Constituição, que tem
uma visão muito aberta de interpretação, não é? Agora, um intérprete já de texto de lei, ele já tem uma visão bem mais estreita, ou não tem a mesma largueza da visão do intérprete autêntico na composição e na criação da lei. Essas situações todas precisam ser vistas para a gente entender as coisas. Muito bem, vamos fazer a leitura aí do artigo 5º, né? O artigo 5º, inciso 21 da Constituição, né? Você tem colocado aqui. E nessa leitura do artigo 5º da Constituição, a gente vai ver, no inciso 21, né? A gente vai ver que o Constituinte deu a legitimidade a uma associação, coisa que não existia naquela época, né? Não existia naquela época. Veja o artigo 5º, inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Por que veio esse inciso para a Constituição, professor? Pelo seguinte, é que naquele momento histórico, né, nós não tínhamos a mesma não, nós não tínhamos nada a respeito da legitimidade ou representação de uma associação com relação aos seus associados na defesa em juízo. As associações existiam de forma recreativa, as associações que existiam eram recreativas. Olha, quando você vê uma associação do Banco do Brasil, uma associação da Caixa Econômica, uma associação, essas que são ainda grandes associações que subsistiram, Associação dos Professores, Associação dos Funcionários da Universidade, por exemplo, também são grandes associações. Essas associações, antes da Constituição, elas só podiam ser associações para reunir grupos de pessoas. Aí nós estamos vendo aí que são grupos, né? Já vimos que grupos se dividem em associações. Grupo de pessoas com o fim de dar um lazer, um divertimento, criar um local de reunião, de participação daquele grupo de pessoas pertencente a o que seria uma categoria, mas não vamos misturar os conceitos aí, porque categoria já passa para, juridicamente, para a ideia de sindicato, né? Embora, comumente, na linguagem comum, realmente são categorias, grupos de pessoas, etc. Muito bem. Eram assim, tanto é que essas associações tinham uma força muito grande socialmente, elas realizavam eventos e principalmente festas, a parte festiva, restaurantes, essa parte de lazer era uma coisa fantástica, né? Acontece que a Constituição, em 88, com uma certa pressão de determinados grupos, passou a dar condições que as associações pudessem estar em juízo representando seus associados. Repare que nós estamos falando aqui de associações de classe. Associações que integram... De classe aqui também não é no sentido da expressão que está lá no artigo 5º, ou no artigo 81, 82 do Código do Consumidor, nem do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública.
no sentido de... artigo 5º não tem a classe, não, lá do artigo 82 do Código do Consumidor. É no sentido de classe, grupo de pessoas, tá certo? Muito bem. Então, não se tinha nada, a associação não tinha nada a ver com os seus associados, essa era a ideia. E tinha na questão lazer, na questão de reunir o grupo para efeitos meramente culturais, educativos, e assim por diante. Certo? Muito bem. Depois da Constituição, por isso que as associações caíram muito depois da Constituição, no papel que elas exerciam antes. Por quê? Porque elas passaram a dirigir parte de suas arrecadações para outro fim que não era aquele, que é agora de defender o direito de seus associados, colocar no seu estatuto esse fim, definir através de assembleias essa postura, essa política que a Constituição oferece. Mas, como era uma coisa ainda incipiente, o Constituinte também não avançou muito, porque ele não precisava também ter disciplinado essa matéria. Ele apenas foi influenciado por um talvez até por um trabalho que estava sendo feito muito intenso no que diz respeito aos sindicatos. Aí é por isso que nós vamos ver a diferença entre o artigo 5º, inciso 21, e o artigo 8º, inciso 3º, porque os sindicatos, sim, os sindicatos já representavam a categoria, olha, agora, categoria aí no sentido de quem é sindicalizado. E já vimos a condição de sindicalizado para efeitos jurídicos aqui em matéria de processos coletivos e de direitos coletivos também, né? Então, o sindicato já tinha uma força, por isso que o artigo 8º, inciso 3, trouxe para o sindicato um poder excepcional, que é ajuizar demandas na defesa individual ou na defesa coletiva de sua categoria. E mais, não precisa de estar autorizado pela categoria ou por ninguém que pertence, que componha a categoria. E mais, ele independe de você chegar e ter uma inscrição no sindicato. Tudo isso é bem diferente. Na associação, não. A associação só existe na defesa dos associados se alguém se associar. Se não se associar, não se conta nada com relação à associação. Segundo, a associação, segundo o Constituinte, ela é representante da classe. O sindicato é substituto processual. É muito diferente uma coisa da outra. O representante precisa de alguma autorização, que nós vamos falar dessa questão das autorizações, tá certo? Daqui a pouco. Da questão da autorização. O sindicato não precisa, tá certo? Não precisa. Basta que o sindicato decida, resolva, dentro de sua política definida por quem é eleito e a categoria eleja para presidi-lo, ele vai definir de acordo com o programa político, administrativo e as políticas que foram definidas para a luta do sindicato. É isso que o sindicato precisa. E também pode defender individualmente ou coletivamente, no judiciário e extrajudicialmente. Isso tudo cabe ao sindicato. Nas associações, não. Então, olha, na associação, vamos voltar aqui. A associação precisa, primeiro, as entidades, quando expressamente autorizada, olha, a entidade associativa precisa estar expressamente autorizada. Tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Pode ser judicial ou extrajudicialmente. Representar e expressamente autorizado. Agora, vamos ver a questão aqui do expressamente autorizado. E entidade, seus filiados, se alguém não tiver filiado, não vai, a associação não pode defender essa pessoa, tá certo?
Mesmo que você seja um professor da universidade, mas você não pertence à associação, ela entra com ação. Se você não for associado da associação, a ação que a associação entra não lhe alcança. Agora, se você é sindicalizado, se você é da universidade, tem um sindicato na universidade, você nunca se filiou ao sindicato, nunca foi lá, não tem ficha, não sabe nem o que é. Agora, se o sindicato ajuizar uma demanda coletiva, você será alcançado. Olha como é diferente. Segundo, não precisa você dar autorização nenhuma, nada para ele. Se ele souber e quiser lhe defender individualmente numa situação entre você e a universidade, agora o interesse, logicamente, não é um interesse particular dentro da categoria nem do associado. É algo que diz respeito à própria categoria ou grupo, aos interesses do grupo ou da categoria. Não é algo que diga respeito a qualquer interesse do indivíduo. Não, calma. O sindicato não pode ser, não pode defender direitos da sua categoria que diz respeito aos interesses dele exclusivamente fora dos interesses da categoria. Pode ser individual, pode ser coletivo da categoria, tá certo? Muito bem. Agora, o sindicato não precisa de autorização. O sindicato não é representante, é substituto processual. E qual é a diferença, professor, entre representante e substituto processual? É enorme. Por quê? Porque o representante precisa de ter ou a lei, ou uma assembleia, ou você pessoalmente autorizando. E o sindicato nem precisa já está pela ordem jurídica autorizado, vamos chamar assim. Então, ele não precisa de uma autorização pessoal sua, não precisa definir em assembleia, não precisa de constar de seus estatutos, nada ele pode defender de acordo com o que está expresso, previsto e autorizado pela ordem jurídica. Esse é o aspecto que precisa ser enfatizado. Nós vamos ver daqui a pouco, deixa eu explicar esses elementos aqui do inciso 21. Então, olha, expressamente autorizadas. Quando a Constituição foi promulgada, logo que ela foi promulgada, a doutrina quase que inteira foi no sentido de que expressamente autorizado precisava de ser ou uma declaração de autorização do filiado da associação, a associação para ajuizar uma demanda em seu favor, ou uma procuração, certo? Num primeiro momento foi só nesse sentido. Depois a questão evoluiu para ser o seguinte: olha, essa autorização pode ser, na medida que a doutrina foi trabalhando melhor a coisa, isso era uma coisa que não existia, você veja como é que acontece no primeiro momento. Então, no primeiro momento, olha, tá certo, é autorizado, então cada um tem que autorizar. Seja para defender individualmente um direito dele em relação ao grupo, ou seja para defender de todos os associados. Para ser de todos os associados, é preciso que todos os associados autorizem expressamente, através de uma autorização pessoal ou através de uma procuração. Se não for, não. Se for 50%, vai ser 50%. Se for 30%, 30%. 80%, 80%, e assim por diante. E se for só um, só vai ser aquilo. Era essa a primeira visão. Num segundo momento, evoluiu a doutrina para dizer que essa autorização poderia ser através de decisão assemblear. Assemblear significa o quê? Que poderia ser uma assembleia daquele grupo de pessoas, daquela associação, realizar uma assembleia destinada a decidir se vai ajuizar uma ação em nome de todos os associados. E aí, esta assembleia, uma vez autorizando, estando previsto no estatuto e autorizando, essa assembleia estava atendida a questão da autorização para não ser mais pessoal. E a decisão seria com relação a todos os associados, tá certo? Mesmo sendo numa assembleia que participou, tem 1.000 associados, participaram quantos? 100. 100 mais 60 decidiu o ajuizamento da ação. Pronto, esses 60 que decidiram vai decidir em favor dos 1.000 associados. Olha aí, isso é na
no caso já num avanço extraordinário da doutrina. Num terceiro momento, veio-se dizer que não precisava nem dessa autorização assemblear. Bastava ou basta, já tem uma corrente dizendo que basta que esteja autorizado no estatuto da associação, dizendo que quando uma diretoria é eleita, ela tem o poder de decidir pelo ajuizamento de demandas em favor da categoria, a favor dos seus associados, tá certo? Isso foi um terceiro momento da doutrina, que ainda hoje se discute as três coisas, ainda hoje. Isso tem 30 e quantos anos aí? 33 anos, né? 33 anos da Constituição, 33 anos da Constituição e ainda se discute isso. Foi colocado aí no grupo, não sei se algum de vocês chegou a ler algum dos textos que foi colocado, alguma jurisprudência do STJ, do Supremo sobre a matéria. Eu vou falar daqui a pouco. Vou primeiro explicar o dispositivo, seu alcance, porque a gente precisa primeiro entender as coisas. Não dá para eu chegar e ler uma jurisprudência e dizer se está certo ou errado. Isso é a coisa mais mesquinha que pode existir. Eu só posso analisar uma jurisprudência, qualquer um de nós, depois que a gente conhece o Instituto. Antes de conhecer o Instituto, eu não posso analisar essa jurisprudência. Como eu também, se for decidir sobre o assunto, tem que ser assim também. Eu sei que isso que eu estou dizendo, para os dias de hoje, parece até uma coisa tão estranha, mas não, é assim, desde a origem do homem, e quanto mais o homem deve evoluir, mais isso que eu estou dizendo é verdade. Embora vocês saibam que aí a gente está vendo as coisas sendo decididas, nem sequer olha texto, nem sequer analisa, quanto mais entender e compreender. Cada um já tem uma opinião formada, sem. É igual a história da música. Cada um tem a sua opinião formada sobre si. Pois é uma opinião formada sobre si mesmo. Não é uma opinião formada sobre o conhecimento que se tem da coisa. São coisas bem diferentes. É uma opinião formada sobre si. Você mesmo chega àquela conclusão. Isso é o suprassumo da ignorância, da pequenez, da mediocridade, da subcultura, do subdesenvolvimento. É isso que acontece. Por isso que existe erro da jurisprudência também, que nós vamos mostrar aqui. Nesse caso, nessas decisões que estão ocorrendo aí do Supremo e do STJ, porque não se analisa à luz da completude da interpretação que deve ser, do conhecimento que se tem do Instituto para se dar uma interpretação mais equânime à realidade da coisa. Bom, então nós temos aí essas três posições da doutrina e que essas três posições, logicamente, influenciaram tanto os intérpretes e aplicadores da norma, os tribunais, os juízes, os magistrados, como influencia ainda hoje o próprio parlamento, o próprio Congresso, no que diz respeito à legislação que vai criando, e nós vamos ver isso, certo? Então, olha como é interessante. Influencia, como influencia. Agora vejam o que diz o artigo 8º, inciso 3. Artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Olha, o artigo 8º que cuida livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte, artigo 8º cuida do sindicato. Aí no inciso 3 tem, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais. Então, coletivos é o quê? De qualquer espécie. Individuais, individualmente de uma pessoa. Da categoria. Olha aí, categoria é o quê? Todo aquele que é sindicalizado. É sindicalizado quem se filiou ao sindicato? Não, quem pertence à categoria. Basta ser empregado, contratado, tomado posse, investido no cargo, qual que seja a forma. Inclusive, esse inclusive é que é bom, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
Inclusive, não. Também em questões judiciais ou administrativas, se assim for a leitura. Ou, por outro, fosse mesmo. O sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos individuais da categoria, em toda e qualquer questão judicial ou administrativa. Aqui é dizendo, olha, o sindicato defende o trabalhador, a categoria de todas as formas, inclusive judicial e administrativamente. Ou seja, na luta sindical para melhorar para melhorar as condições de trabalho, para melhorar a realização da legislação a respeito da categoria. Quer dizer, são coisas que não estão ligadas a um processo judicial administrativo, como também no processo judicial administrativo. Onde é que tem aí, dependendo de autorização? Em lugar nenhum. Onde é que diz que o sindicato representa? Em lugar nenhum. O sindicato é o quê? Tem a obrigação, o sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Pronto. Como aqui nós estamos trabalhando com a questão judicial ou administrativa, do processo judicial, do processo administrativo, inclui também, então, interessa essa última parte por isso. Então, o sindicato cabe tudo em nome da categoria. E é em nome da categoria, não é? E pode defender um membro dessa categoria individualmente, desde que o interesse tenha relação com aquela atividade, com a atividade que o membro individualmente exerça, tá certo? Não sei mais, professor, o sindicato às vezes dá condições de saúde. Bom, aí o sindicato, é aquilo que eu já disse para vocês, e vou repetir aqui. O sindicato diz o seguinte, olha, o sindicato tem condições de dar mais do que o que a ordem jurídica oferece. Mas, para isso, nós precisamos que vocês se filiem. O sindicato, se tivesse um discurso mais, vamos dizer assim, não só realista, como transparente, que não se tem, infelizmente, nenhuma categoria no Brasil tem esses discursos tão transparentes, nem para suas categorias, nem para seus associados, nem para suas classes, nada. As coisas são tudo sempre não muito claras, não muito objetivas. E aí, ele poderia dizer o seguinte, olha, vocês, em matéria jurídica, vocês têm toda a proteção, independentemente de ser filiado ao sindicato, porque os sindicatos são, em razão de quê? Dos sindicatos ter rendas que não precisa de estar alguém filiado. Só que hoje, logicamente, nós temos uma distinção. A renda não é mais compulsória. Hoje aí eles têm que trabalhar, esse é o problema, para que você autorize, porque não é questão que deixou de existir o imposto sindical. Como imposto, sim, mas como uma taxa que você tem a liberdade de autorizar que seja descontado, aí você continua tendo a mesma coisa. O sindicato tem essa arrecadação. Por isso que o sindicato, pela ordem jurídica, tem essa obrigação junto à sua categoria. Agora, uma associação não tem nada. Se não for dos seus associados e doações de quem livremente queira fazer, aí não tem. O sindicato também pode receber, certo? Mas o sindicato tem uma força muito grande. Agora, ele logicamente, pode fazer essa campanha de forma mais intensa ainda. Olha, agora o sindicato tem mais dificuldade de ter aquela arrecadação que tinha, porque agora não é mais compulsória. Primeiro, que vocês todos da categoria autorizem. Segundo, se vocês se filiarem, pagarem, além do imposto sindical, uma taxa mensal, nós vamos dar assistência à saúde, assistência à educação, e engloba outras situações, tá certo? Vamos defender vocês nos interesses pessoais de vocês. Se fizer isso, não está sendo uma coisa contrariando a ordem jurídica, pelo contrário, certo? Aí, isso é possível se fazer, isso é possível existir, isso é perfeitamente harmônico dentro da ordem jurídica. Agora, se você não for filiado ao sindicato, a questão jurídica dos interesses de um processo
o judicial ou administrativo, vai lhe alcançar, minha gente. Em todas as situações, não tem para onde correr, certo? Os sindicatos brigam hoje, lutam. Olha, depois de perder o direito a, a, a compulsoriedade do imposto sindical, ficou difícil. Bom, isso é uma questão de trabalhar politicamente para aperfeiçoar as coisas. Vamos ver o que tem primeiro na ordem jurídica para poder a gente saber o que vai aperfeiçoar. Isso foi bom, foi ruim? É outra questão. Quem é, logicamente, das categorias, é péssimo essa mudança, não é? Mas outras pessoas que pertencem mesmo à categoria mesmo, é favorável. Isso eu acho um absurdo ser compulsório. Eu queria que fosse, eu autorizo, eu quero até, mas eu queria que fosse autorizado e não compulsório. Eu tirar um dia de meu trabalho por ano sem, independentemente da minha vontade. Muita gente não quer isso, não gostava disso, ser compulsório, certo? Mas isso é uma questão, olha, da questão da ordem jurídica vigente naquele momento. E pode-se trabalhar por uma coisa ou outra, pode-se trabalhar também aí agora politicamente para reverter essa situação, do mesmo jeito que trabalhou para determinados grupos que estão no poder. É aquela história que eu falo, quem é que muda as coisas? Quem está no poder. Isso daí vale em qualquer tipo de regime político, regime forma de governo, de qualquer lugar do mundo é assim. É assim. Só quero que entenda que é assim. Certo? É o melhor? Bom, no mundo é o seguinte, cada um subsiste porque cada um de lá, aí é aquela história não é só da autonomia, da independência do povo, das nações, ninguém pode se estar prometendo, porque quem decide em cada grupo social de conviver da forma que convive é cada um deles, certo? Mas não sei também se isso é uma forma perfeita, né? Muita gente hoje já diz que, diante da globalização, determinados direitos devem ser universal, do jeito que é num lugar deve ser no outro, e assim por diante. As coisas não são vistas hoje como eram vistas, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, isso jamais se falava. Mas hoje, inclusive, a questão da territorialidade criminal, ela, coitada, foi jogada no lixo há muito tempo, né? Em muitos crimes, uma boa parcela dos crimes, os de maiores repercussões, com certeza. Então, vocês vejam que muda muito a forma de se pensar local e universalmente em um determinado momento histórico é diferente de outro, certo? Outro momento. Ok? Bom, minha gente, vamos para frente. Então, nós temos uma diferença grande aí entre os sindicatos e as associações. Agora, vamos voltar aqui para a associação. Então, o sindicato é substituto processual, o Supremo já decidiu isso de forma mais ampla possível, tanto nas ações coletivas como no mandado de segurança coletivo. O Supremo, nesse ponto, com relação ao sindicato, ele foi altamente, e logo desde o primeiro momento, logo que promulgaram a Constituição. Agora, com relação à associação, o Supremo até hoje está perdido. E por essa jurisprudência que a gente viu que tem aí nós vamos ver. Olha, é o seguinte. Primeiro, vamos distinguir aqui. Aqui eu vou avisar mais uma vez, para a gente não ter equívoco das coisas. Cuidado que nós estamos trabalhando com a associação de classe. Associação na defesa dos seus filiados, que é diferente da Associação na Defesa de Direitos Difusos. Essa discussão não existe, não tem nenhuma relevância, até porque ela não existe, e não poderia existir, não tem relevância nenhuma, no campo das associações da defesa de direitos difusos. A associação, por exemplo, do artigo 5º, inciso 5º da Lei 7347, que é da Ação Civil Pública, tem nada a ver com isso aqui, tá certo? Mas a associação lá do artigo 82, inciso 4 do Código do Consumidor, já é diferente. Nós vamos analisar daqui a pouco o que é diferente. Certo? Bom, então, o que é que ficou naquele momento histórico?
do Constituinte, com a Constituição promulgada. Então, nós passamos a ter a associação, primeiro o sindicato como substituto processual, e as associações deram um grande passo. Não adquiriram o mesmo status naquele momento histórico. Mas o Constituinte é como se dissesse, olha, não vamos equipará-los em termos de direitos e obrigações, mas vamos dar algum poder à associação, e aí fica a critério dos seus associados resolverem como quiser, tá certo? Agora, o sindicato não. O sindicato, como já era uma tradição, o sindicato já defendera as classes, e tinha um detalhe, na época da Constituição, já existiam umas 2 ou 3 leis especiais que trabalhavam o sindicato como substituto processual. Então, existia já um movimento muito grande para que o sindicato fosse dado ao sindicato, até por força de lei, porque também isso não precisava ser por Constituição, nem para o sindicato, nem para as associações, nem a condição de substituto, nem a condição de representante. Não precisa ser pela Constituição. E são normas constitucionais instrumentais, que podem ser reguladas pela Constituição, porque chega e bota, não vai se deixar de dar efetividade, eficácia, uma norma constitucional. Mas se não tivesse na Constituição, aquilo que ficasse definido por lei seria a mesma coisa. Essa é outra informação que é muito importante para esses julgamentos equivocados do Supremo e do STJ. Eles são equivocados porque também não se analisa em nenhum julgado essa afirmativa que eu fiz. É preciso se saber a natureza da norma constitucional. A natureza da norma constitucional é uma norma instrumental, que poderia ser editada na própria Constituição e constar esse direito, esse instituto de direito na Constituição, como não poderia o legislador resolver isso, independentemente de ser o constituinte, seja ele originário, seja ele derivado. Esse aspecto, se já fosse analisado nos julgados, já dava uma outra visão. Repare como é interessante para se analisar a compreensão do instituto jurídico, que tudo seja o máximo possível de informações que se tenha sobre aquele instituto possa ser levado em consideração, analisado e verificado se influencia ou não o que vai se falar a respeito do que existe de característica desse instituto. Então, esse é um detalhe muito importante. Pois bem, em razão dessa divergência da doutrina, a jurisprudência até hoje continua também divergindo. E aí eu diria o seguinte, para a gente ter um norte melhor aqui para esclarecer esses aspectos, principalmente da jurisprudência, eu diria o seguinte: depois de 30 anos, nós não temos mais o texto constitucional isolado, sozinho, tratando da matéria. Não é mais assim. Nós temos o quê? Nós temos leis novas sobre o assunto que criaram situações que avançam mais do que o que está na Constituição. Aí você diz o seguinte: bom, professor, mas essas leis novas que vão além do que está na Constituição, elas não são inconstitucionais? Não, porque exatamente eu falei, logo imediatamente ao que eu estou falando, da questão da natureza da norma, e que o assunto não estava obrigado a ser tratado só pelo Constituinte. Pode ser tratado também por lei ordinária. Se é tratado por... Não que eu ultrapasse na lei ordinária situações que não existem com relação a determinadas peculiaridades, e eu vou ultrapassar do que está na Constituição. Bom, o que você está dizendo aí? Vou explicar a situação para vocês. Vamos dizer, por exemplo, o Código do Consumidor tem uma previsão de possibilidade de associação na defesa do direito de seus associados e que não exige autorização expressa, nem sequer assemblear. Ele prevê exatamente o que está no estatuto da entidade. É o que diz o artigo 82, inciso 4 da Lei 8078. Nós vamos até ver daqui a pouco o texto
para a gente melhor caracterizar essa situação. Pois bem, vejam que detalhe. Aí, em matéria de consumo, eu não posso dizer que não pode, que, se que precisa de uma associação na defesa de determinado produto de consumo que caracterize como tal, dizer que precisa de uma autorização, ou assemblear ou pessoal. Não precisa. Não, mas na Constituição exige. Meu amigo, na Constituição exige para casos que não seja de consumidor. Mas de consumidor, como já tem uma lei específica dizendo diferente, e pode ser pela lei, porque se não tivesse o artigo 5º, inciso 21 da Constituição, poderia existir o dispositivo de lei independentemente do que tivesse na Constituição. Veio para a Constituição determinadas situações que o legislador autoriza, essas situações são perfeitamente possíveis de harmonizar. Aí fica a Constituição para quê, professor? Para os casos em que não for de direitos do consumidor. Certo? Então, quando não for matéria de consumo, sim. Modos e rebus. Ainda tem que se olhar isso com certa parcimoniosidade. Seja com certo cuidado e com com as antenas ligadas a respeito do assunto. Por quê? Porque o artigo 82, depois de 90 do Código do Consumidor, ele passou a integrar o teor da ação civil pública. Olha aí. Então, lá no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, não tem uma associação na defesa de direitos de seus associados. Não tem. Aí, pela leitura do artigo 5º, não podia, numa ação civil pública, ninguém, sequer uma associação de pessoas, uma associação de grupo, ser legitimado na defesa do direito de seus interesses, dos interesses desse grupo. Nem sequer poderia, pelo artigo 5º, porque lá só tem a associação na defesa dos direitos difusos. Bom, a partir de 90, 5 anos depois da ação civil pública, ela passou a ser uma ação que também pode autorizar, passou a dar legitimidade às associações da defesa dos interesses de seus associados. Olha aí que coisa interessante. Olha aí. Por força do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. Então, olha, se você ler o artigo 5º, você não vai entender isso. Se você ler o artigo 82 do Código do Consumidor isolado, também não vai entender isso. Se você ler o artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, não vai entender isso. Olha como eu estou trazendo aqui artigo 5º, inciso 21 da Constituição, artigo 8º, inciso 3 da Constituição, artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, artigo 82 do Código do Consumidor, para dar sentido a quê? Ao direito vigente na ordem jurídica brasileira. Estão vendo como é que se analisa as coisas? Agora veja um julgado do Supremo e do STJ, se eles falam tudo isso que eu estou falando aqui, quando não fala, aquilo que falta leva a equívoco. Por isso que uma interpretação, na forma do que Dior chamou, vocês sabem da exposição de Dior, que diz que só existe uma interpretação. Aliás, o pessoal diz que é isso, mas não é tanto. Ele disse que existe uma melhor interpretação, e só existe uma melhor interpretação. E quando é que existe uma melhor interpretação? Quando se analisa a matéria sobre todos os aspectos que você seja possível e imaginável saber sobre aquele assunto. Só tenho, a interpretação vai ser bem melhor. E eu vou mostrar isso aqui várias vezes. Estou começando a mostrar. Aí Dior diz o seguinte, que como todo juiz não é um Hércules, aí é por isso que Dior é o chamado juiz Hércules. O juiz Hércules é exatamente o juiz que deveria saber de tudo. E esse juiz Hércules, na linguagem de outro grande jurista, que é aquele Carlos Nino, que eu já falei lá da Argentina, mostrei até o livro aqui. Aí ele diz que é
o juiz seria o intérprete aquele que seria onipresente, oniconsciente, onisciente, saber de tudo. Aí ele dá 9 características do intérprete para que a interpretação saia melhor. Só que não existe. Quem é que é onisciente? Ser humano. Você sabe de todas as leis existentes no Brasil para dar interpretação à coisa? Você veja, basta que a gente saiba pelo menos algumas coisas a respeito daquele assunto. A gente já chega a um resultado diferente de quem faz a leitura do dispositivo isoladamente. Por isso é que a linguagem nos últimos, depois de Duoc, depois de Carlos Ninho, depois de vários outros autores no mundo, deixou de ser reserva da lei, reserva legal, para ser reserva da ordem jurídica, princípio da reserva legal, princípio da legalidade, para ser princípio de quê? Da ordem jurídica, do ordenamento jurídico, do direito vigente em um determinado país. É assim, sem fugir, nem criar nada de direito. Estou criando direito, não. Isso não é criação de direito, não, viu, minha gente? As imbecilidades que se diz na imprensa, por exemplo, as ignomínias que são ditas com relação a isso, é uma coisa assim assustadora, porque às vezes o Supremo e o Tribunal dá interpretação correta, entendeu? Porque analisou à luz de tudo. E o Supremo, inclusive, é importante se saber que o Supremo, nós vamos ver um instituto jurídico que tem aqui, no nosso ordenamento, aqui que eu digo no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, que dá poder ao Supremo até para criar lei, fazer uma lei, dá. Pois é, mandado de injunção, nós vamos ver. Autoriza isto. Então, vamos ter cuidado pelo que se lê. Primeiro, para eu saber se a leitura daquele assunto está completa. E vamos ter cuidado em saber do que se lê e não ser tangido como gado. O Supremo pode errar em algumas vezes, e eu aponto onde ele erra. Mas onde 99% diz que ele errou, eu aponto, às vezes, que ele está certo. Ele está certo. Dentro da ordem jurídica, ele está certo. Agora, tem muitos casos que ele está errado. E eu também aponto e digo onde é. Tem mais esse detalhe. Certo? Bom, agora, isso não é o que eu acho. Eu não digo pelo que eu acho. Não. Não, o Supremo nunca está certo nem errado pelo que eu acho. Não, o Supremo não está certo nem errado, nem juiz nenhum, nem ninguém, nem você, nem ninguém. Nenhum de nós no mundo todo. Se é que existe gente só nesse mundo, e onde tiver outro ser humano que tenha alguma coisa de massa cefálica, que raciocina alguma coisa, onde tiver, nenhum se pode arvorar, nem pode dizer que eu acho isso e isso ser o certo. Aí não existe isso. Isso não existe. Agora, hoje, cada um se arvora. Não de ser um intérprete, porque todos nós somos intérpretes. E aplicadores do direito. Quando vocês fizeram um exame para ingressar na universidade, vir assistir aula, ter que assistir aula, um saco de porra de assistir aula, ainda mais virtualmente, é um saco tão grande, ninguém nem quer ver o professor, nem quer ver que o professor veja a cara dele, nem nada. A gente fica aqui falando para uma tela o tempo todo, sem saber nem se tem alguém na vida escutando alguma coisa, porque vendo nem prestando atenção, eu não acredito. Pelo menos ouvindo. Deixa esse besta gritar aí, falar, que eu estou aqui fazendo minhas coisas, dormindo, fazendo, sei lá. Não, professor, eu estou aqui assistindo a aula de boa, viu? Mas graças a Deus tem um acordado. Olha, aqui acolá eu digo uma coisa que é para ver se esperto também, viu? Olha aqui, professor. Olha aqui, muito bem. É porque, né, tá gravando assim, aí hoje eu não despertei meu lado. Opa, já tem outro. Não estou muito apresentável, professor.
Opa, tá bom. Então, olha, tem algumas. Graças a Deus, eu não estou só, não. Graças a Deus. Opa, Alba aí. Muito bem. Pois é, pessoal. Oi, Carolina. Desde a... professor, na segunda-feira chega brava. Essa é boa demais. Pois é. Olha, um bocado de gente acordou. Também, hora dessa, 7h50 já está na hora, né? Tá bom, pessoal. Ó, tá bom, tá vendo como é interessante? A gente vai dizer uma coisa que é para despertar. Se toca, alguém se toca aí, não é possível. Beleza, pessoal, muito bem. Estou brincando sempre, que é para poder a gente estar atento, né? Inclusive as brincadeiras. Eu sei que as brincadeiras estão atentas, não sei se é a matéria. Muito bem. Então, olha, pessoal, um dos equívocos dessa interpretação é isso, tá certo? Por quê? Agora vamos para a análise crítica, porque agora a gente já tem uma possibilidade de verificar. Eu primeiro, para dizer se está de acordo, porque o que o Supremo diz não está errado. Esse é um detalhe, certo? Quando ele diz que a associação precisa ter autorização, e ele pode até dizer expressa, individual, que alcance só aquelas pessoas no momento em que tudo isso está nesse julgado aí, nessas análises que foram feitas. E que seja aquele associado no momento em que a ação é ajuizada, porque depois que ela é ajuizada, é o momento em que nasce a ação, que deveria surgir a ação. Ele não, eu só acho o seguinte: se a pessoa autoriza depois de ajuizada, pronto, aí eu acho um erro do Supremo. Mesmo essa interpretação tacanha dele, ele não deveria também limitar tanto. Se a pessoa se associa depois e adere, eu acho que ele deveria alcançar. Não alcança. A posição do Supremo é de não alcançar. Aliás, já teve jurisprudência no STJ, principalmente, e do Supremo, que disse isso em outro julgado agora de 2000. Esses julgados que tem aí são julgados antigos. Tem um de 2019, acho que é 2019, 2018 a 2019, que é o pior julgado do Supremo. Ele disse que só se tiver autorização expressa, pessoal, então individual, ainda está na primeira fase da doutrina. Segundo, se for no momento em que é ajuizada a demanda. Depois de ajuizada a demanda, alguém que se filia ou que vem pedir para autorizar, e principalmente na fase de execução, não estaria. Aí é onde, por exemplo, eu acho um erro. Mas eu acho um erro desde a forma como ele interpreta. É o seguinte: nós já temos hoje duas situações. Uma, em matéria de consumo, se for uma associação na matéria de consumo, o disciplinamento da legitimidade deve ser de acordo com a lei da lei do Código do Consumidor, artigo 82, primeiro ponto. Segundo ponto, se for ação civil pública, tem que ser de acordo com a lei do Código do Consumidor, que autoriza algo mais do que o que está na Constituição. Se for algo que não diga respeito, nenhuma ação civil pública, nenhuma matéria de consumo, aí se aplica a Constituição. Hoje a Constituição, você diz assim, professor, mas desse jeito a Constituição não teria nem aplicabilidade mais. Eu digo, também acho, quase. Aí é onde está o equívoco da interpretação do Supremo. O Supremo se apegou, se apega à literalidade do artigo 5º e quer disciplinar, do artigo 5º, inciso 21, e quer disciplinar todas as associações a ficar subordinada ao texto da Constituição. Aí é o grave erro. Por quê? Porque o legislador já avançou muito depois da Constituição. Mas aí, professor, a lei não tem que ser de acordo com a Constituição. Minha gente, a lei tem que ser de acordo com a Constituição quando se trata de situações que não podem ser tratadas por lei. Isso é tão antigo quanto o ser humano. Mas, professor, o Supremo não sabe disso, não? Sabe, não. Eles passam batido, às vezes. Um não chama atenção, sei lá, alguém não chama atenção.
Não é, eu vou dizer que eles fazem mais por ignorância. Pô, eu sou de boa índole, eu presumo que eles são mais ignorantes do que trabalhar isso com má fé. Eu não trabalho com essa hipótese. Eles não se formaram nisso, eles não tiveram aula, eles podem até pegar um livro ou outro e ler desse assunto, e aí você pega uma posição, aí ele pega aquela posição, tá vendo? Aí pega uma posição que corresponde a dele. Ele está vendo? Porque tem muitos doutrinadores que falam isso. Aí eles pegam 10 livros de doutrina que correspondem à posição dele. Aí vai dizer, olha, está aqui. Ele não é um cientista da matéria, ele não pesquisou, não viu outras situações. Tem isso. Mas, professor, eles não estão certos, não. Eles estão certos até certo ponto, é o que eu disse. Na hora em que ele diz que é preciso realmente todos os requisitos que ele diz, eu acho até que até certo ponto atende à literalidade da Constituição. Só que não outras situações já surgiram depois da Constituição. Mas não foi do texto constitucional, professor, foi de lei. Sim, mas são assuntos que, se não tivesse nada no texto constitucional, ele seria constitucional. Vou dar aqui exemplos. Por exemplo, a lei do mandado de injunção, ela traz o mandado de injunção coletivo, que não está na Constituição. Ela traz o mandado de injunção coletiva. Ela dá todos os legitimados do mandado de injunção coletivo que o legislador quer dar. Ela é inconstitucional porque os legitimados do mandado de injunção não estão na Constituição. Vocês estão vendo que se a coisa for bem trabalhada, se a coisa for entendida, agora para isso é preciso compreender. Você, às vezes, pode até conversar, falar para um ministro, escrever um artigo, e ele, às vezes, também não. Ou não dá cabimento, ou não tem interesse, ou não entendeu. Não entendeu, quando não entende, não, essa sua posição é meio maluca. É assim. É entender, ter boa vontade, querer, não trabalhar com a hipótese é que eu acho assim, eu acho que isso é um absurdo. Quando eu acho, nem o ministro da Suprema Divindade está certo. Ninguém está certo assim, desse jeito. Não tem ministro nenhum, nem ninguém no mundo, gente, que pelo fato dele achar que é assim, deve ser assim. Aí não é interpretação, minha gente. Aí não é aplicação de direito. Isso é uma bagunça. Vira uma bagunça. Não é mais ordem jurídica, não é mais relações entre uma sociedade, grupo social, nada. E isso hoje é só o que se tem, decisão judicial aí. Eu me deparo com essas situações quase que diariamente, entendeu? De consultas que são feitas, de processos que me são trazidos, de informações que me passam, assim por diante. Quase que diariamente. E dos que a gente vê na imprensa. Entenderam como são as coisas? Assim. Então, olha, o Supremo está certo quando ele afirma isso daí, e que você não encaixa em nenhuma das hipóteses. Nem é um mandado de injunção, nem é a matéria de consumo, nem é uma ação civil pública. Só que ele decidiu em cima de ação civil pública. E muitas vezes ele está decidindo sobre matéria de consumo. Então, é 2 vezes equivocado. A matéria de consumo e é uma ação civil pública em matéria de consumo, e ele está interpretando errado, porque ele não fez essa análise e não tem no julgado, porque os casos que ele decidiu dessa forma, eu conheço e não tem essa análise. Se tivesse essa análise e até ele registrasse dizendo que ele entendia assim, eu dizia, olha, ele se equivoca porque acha que isso é assim, embora ele tenha argumentado. Entendeu? Não, mas nem tem, nem o argumento tem, nem negando. Certo? Aí ele está errado. Aí é a história do juiz Hércules. A interpretação está errada porque a interpretação não está completa na análise que deve ser a respeito do conhecimento da matéria. É por isso. Isso nós vamos ver
dezenas, centenas de casos. Aqui nós vamos ver talvez dezenas. Não dá para ver centenas, mas se fosse o curso todo eu ensinasse a vocês, com certeza seriam milhares que eu ia apontar. E se vocês trouxerem a jurisprudência, eu aponto milhares de erros de Supremo, de STJ, de Tribunal, de juiz, de tudo. Por quê? Porque eu não analiso as coisas, só. Certo? Eu também, não é porque eu sou uma pessoa que saiba, não. É porque eu sou professor e fui pesquisar e estudo isso há mais de 30 anos. O dobro, quase, há 40. Pronto, o dobro, dá para dizer o dobro da idade de vocês. Pronto. Há 40 anos que eu estudo isso. Ele não tem 40 minutos. Nem ninguém. Não pode, não dá. Certo? Bom, para aqueles que acham, por exemplo, você veja o seguinte, aí a gente tem o direito, tem a ordem jurídica, e é negado o direito à ordem jurídica. Agora vocês imaginem o que não está no direito e a gente tem que criar por lei. Vocês são revoltados? Imagine. Para quem conhece, imagine o meu desgaste. É por isso que eu digo a vocês, se eu tivesse ficado plantando minhas batatinhas, minhas bananinhas, meu milho, feijão, lá em Olho d'Água, e não soubesse de nada disso, eu vivia tão em paz. Aí vim para cá com essa porcaria, vim estudar, cheguei aqui e inventei de estudar. Para que estudar? Está aí o resultado que dá. Só dá indignação, raiva. A gente fica também desse jeito, certo? Fica. Mesmo já tendo amadurecido e achando que deve entender, compreender a vida, as coisas, fica indignado também, tá certo? Olha, do jeito que vocês ficam, com a lei que é feita, imagina, eu entendo a lei não sendo aplicada. É pior ainda. Pois isso vocês precisam saber. O direito é bom porque ele também leva muita indignação e é bom que leve, né? Certo? Seja o de criar, seja o de interpretar já o que existe. Olha, ter essa visão é muito bom também, até para se entender, tá certo? Eu gostaria que vocês tivessem essa compreensão mais completa, certo? E não do achismo, e nem se acha só para criar, nem se acha para interpretar. Não se acha. Não é o que eu acho. Na criação, eu vou ter parâmetros também. Mesmo o legislador, ele precisa criar uma norma que seja constitucional, né? E a Constituição, muitas das vezes, como ela é mais aberta, ela dá exatamente caminhos, que é aquela história do ato discricionário. A discricionariedade não significa abusividade. Ela significa que eu devo escolher o melhor caminho dentre duas opções que eu tenho, ou três que são oferecidas. Eu tenho que escolher o melhor, atendendo uma série de outros fatores, de interesses público, o que é interesse público no Brasil? De interesse da não pessoalidade. Eu tenho que atender a princípios de forma mais pura possível. Aí, meus amigos, lógico que a bagunça é grande. E aí a lei não sai do jeito que a gente quer e sai o que a gente não quer. É assim, certo? E depois de ter a lei, ainda não se faz. Então, tem que ser vista a ordem jurídica, minha gente. Essas interpretações do Supremo e do STJ com relação a essas associações, nos casos que eles estão tratando, está totalmente errado, equivocado, porque eles não sabem decidir em cima do conhecimento completo da matéria. Pronto. É isto. Tá certo? Pode me matar, me esfolarem, fazer o que quiserem. Tudo bem. A humanidade, infelizmente, já quantos mataram, me insolaram. Pronto, eu sou o discriminado. Pronto. Infelizmente, desgraçadamente, eu saí de Olho d'Água para saber das coisas. Aí, fazer o quê? Né? Fazer o quê? Pois é, por aí. Então, vamos trabalhar as coisas. Estou mostrando aqui o primeiro dos primeiros debates que envolve Constituição, lei, ordem jurídica e tudo, tá vendo? O que é ordem jurídica, o sentido de ordem jurídica, o sentido
de ordenamento jurídico, como está no texto das leis hoje, como a nova doutrina chegou a atualizar isso, para deixar de se ver o texto da lei, o princípio da legalidade com base apenas na lei. E isso quem trabalhou muito e ajudou muito nessa visão é a questão do ciclo da hermenêutica de Gadamer. Gadamer é um filósofo, vocês estudaram filosofia jurídica, e onde é que vocês estão, pelo amor de Deus? Se situem, pelo amor de Deus, cadê os professores? Não falaram do ciclo da hermenêutica de Gadamer? Quem tiver, pelo amor de Deus, ouvido, me confirma aí. Falaram do ciclo da hermenêutica. Eu estudei em hermenêutica, isso aí. Em hermenêutica, não é possível que não tenha visto o ciclo da hermenêutica, é o que dita mais ou menos hoje o mais moderno da interpretação no mundo, na atualidade. Como é o ciclo da hermenêutica, professor? É o seguinte, olha, vamos dizer o seguinte, você tem que ter a visão, eu sempre utilizei uma linguagem seguinte, a visão micro e a visão macro que você tem na hora de interpretar um texto. Como é a micro? A micro é o seguinte, eu vou buscar um dispositivo legal que trata daquele assunto. O artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, do capítulo tal, da lei tal, assim. Isso é uma visão micro. Aí depois eu olho aquele artigo, vejo ele dentro do capítulo, eu já tenho uma leitura diferente da primeira leitura. Depois do capítulo eu vejo ele dentro de um livro do texto, já passa a ter uma visão. Depois eu olho o texto, eu tenho uma outra visão, eu vejo o texto que ele trata, já tenho uma outra visão. Aí depois eu vejo esse texto em comparação com outro texto que trata mais ou menos da mesma matéria, sobre aquele assunto, ou trata da mesma matéria. Depois eu vou ver, de acordo com a Constituição, os princípios constitucionais, e aí eu termino tendo uma visão muito diferente da visão que eu tive da primeira leitura e da primeira compreensão que eu tive sobre o parágrafo, o inciso, o artigo da lei sobre aquele assunto. Certo? Quando eu visualizo dentro dessa perspectiva, eu visualizo, na realidade, de forma a ter uma compreensão melhor, porque o conhecimento se adquire através desse ciclo de aperfeiçoamento do conhecimento sobre o assunto. E isso envolve você ser o máximo possível depois. Aí, por isso é que veio as teorias do Orr, que veio desse Nino, Carlos Nino, e veio por aí afora. E as ideias que advêm são essas, sem fugir do direito vigente. Eu não abandono o direito vigente. Não se abandona o direito vigente. E também não é eu chegar e querer encaixar uma coisa que não se encaixa. Não. Não, com base no princípio tal, e criar princípio, dizer o princípio da universalidade das coisas. Nenhum princípio também é amplo e limitado. Temos que ter esses aspectos também. Tá bom, minha gente? Deu para entender mais ou menos a leitura do artigo 5º, inciso 21, combinado com o artigo 8º, inciso 3, artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, e agora o artigo 82. Vamos ao artigo 82 do Código do Consumidor, porque esse artigo 82 do Código do Consumidor, Código do Consumidor, né? Tem umas coisas que eu falei que é preciso a gente ver o que é que ele diz, né? O artigo 82 diz o seguinte, já o inciso 4, repare que ele no inciso 1 diz a mesma coisa da Lei da Ação Civil Pública, né? Que já existia, mais ou menos o Código do Consumidor repetiu o que estava na Lei da Ação Civil Pública. Olha, primeiro, o Ministério Público, segundo, a União, Estado e Município, né? Distrito Federal, as entidades do órgão de administração direta e indireta, inciso 3, aí vem o inciso 4. As associações, olha aqui o detalhe, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam, olha aqui, e que incluam entre seus fins institucionais
a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Olha, este inciso é muito diferente do inciso 5º da Lei da Ação Civil Pública. Esse inciso, na realidade, ele é muito diferente do que tem no artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Ele é também até mais diferente do que o artigo, sim, principalmente, o 8º, inciso 3 da Constituição. Ele é de uma riqueza extraordinária, esse inciso, minha gente. Por quê? Primeiro, porque ele afirma a forma de associações que compreende tanto a associação na defesa de direitos difusos como a associação na defesa de direitos de seus associados. Onde é que nós temos, até este momento do ano de 90, onde é que nós tínhamos algum dispositivo na Constituição ou em lei que levasse a essa leitura? Em nenhum lugar. Estão vendo? Pois em 90 veio esse dispositivo que ele autoriza a se interpretar o seguinte: as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais, nós estamos diante de associação o quê? Na defesa tanto de direitos difusos como de direitos de seus associados. Por quê? Porque se no estatuto, onde é que eu defino os fins institucionais de uma associação? Preste atenção aí, o detalhe para compreender as expressões e a completude das expressões. O que é definir a expressão? Definir os fins institucionais. O que é isso? É eu colocar no estatuto da entidade o objeto a que se presta aquela associação. A entidade da associação, o objeto a que se presta aquela associação. Estão vendo aí? Estão vendo o detalhe, como é interessante? Bom, se é o que eu coloco, olha, o legislador está autorizando, tem isso na Constituição? Não. E pode ter na legislação? Pode. O fato de não ter na Constituição não tem problema nenhum. Por quê? Porque se não tivesse o artigo 5º, inciso 21 da Constituição, isso daí já seria... isso daí não seria obstáculo para ter essa redação. E imagina, ainda tendo o artigo 5º, é como dissesse, artigo 5º, inciso 21 da Constituição, agora com essa completude que eu estou fazendo, é como se dissesse assim: vamos botar esse artigo 5º, inciso 21, ele vale enquanto não se cria, por lei, outras situações que a doutrina vai enriquecer e vai nos dar elementos para mostrar que as coisas são mais do que o que está aqui nesse artigo 5º, inciso 21. É uma forma de mostrar isso também. Certo? Então, em 90, nós já tínhamos 5 anos da Lei da Ação Civil Pública, nós tínhamos quantos anos? 2 anos. Tinha 2 anos da Constituição. 2 anos é muito pouco, mas na Constituição tinha havido muito debate sobre isso, certo? E a doutrina continuou a doutrinar, a debater o assunto. Aí, quando veio o Código do Consumidor, disse: olha, vamos colocar aqui o seguinte no Código do Consumidor, uma forma. E o Código do Consumidor é de 90, tem quantos anos? 31 anos. Foi dito até hoje que essa legitimidade é inconstitucional. Alguém suscitou a inconstitucionalidade dessa legitimidade? Pois essa legitimidade está muito além do que está na Constituição. É inconstitucional? Não. Porque é um assunto instrumental que não estava limitado a ser autorizado e regulamentado pela Constituição. Aliás, autorizado pela Constituição. A Constituição autorizou o mínimo. Se o legislador faz o máximo aí, isso não é em todas as situações, não, minha gente. É preciso que se estude caso a caso para chegar a essa conclusão também. Porque eu estou dizendo isso com relação a essa legitimidade aí, isso não vale para outras coisas, outras situações, não, que o Constituinte não tenha feito completo e eu vou fazer mais do que o Constituinte fez por lei. Não. É numa norma de natureza instrumental que poderia ser e pode ser disciplinada até por força de lei ordinária, como é o caso, e não precisava sequer do Constituinte ter trabalhado sobre o assunto. Esse é um dado que é tudo para a gente chegar a essas leituras e essas informações que eu estou falando. Bom, então, esse artigo, essa leitura, olha, associação legalmente, há pelo menos e entre seus fins institucionais. Seus fins institucionais, eu vou definir no Estatuto.
E no estatuto eu vou colocar, ela vai servir de defesa dos interesses de direitos protegidos por este código. Bom, direito de interesse protegido por este código, sabe quais são? O direito individual, o direito coletivo de natureza da espécie difuso, está lá no artigo 81, está no código. Na cabeça do artigo 81 está o direito individual. No parágrafo 1 do artigo 81, nós temos o direito difuso, o direito coletivo estrito sensu, o direito individual homogêneo. Então, nós temos 4 espécies de direito. O que é que o legislador disse aí? Qualquer direito previsto no inciso, neste Código do Consumidor. Está vendo? Agora, em matéria de quê? Lógico, é o Código do Consumidor em matéria de consumo. Tá certo? Então, aí pode ser, eu posso criar uma associação na defesa de quê? De direitos difusos, na defesa de direitos coletivos estrito sensu, na defesa de direitos individuais homogêneos. Quando você veja, então, professor, aqui associação, eu posso criar uma associação que possa defender os direitos individuais do jeito que o sindicato pode fazer, na forma que está na Constituição. Sim, o sindicato pode fazer, só que não está na Constituição realmente para associação. Aí, por isso, fica limitado, nunca, enquanto a Constituição não for alterada, não está limitado, não poder existir para associação, o que existe para o sindicato? Pode. Por quê? Porque isso pode ser por lei, não é obrigado a ser por Constituição. São essas coisas todas que precisam ser ditas, informadas, esclarecidas, para poder a gente chegar à conclusão. Agora, a doutrina que cria. Opa, professor, travou um pouco, tá? Se o senhor quiser entrar e sair da chamada novamente. Uhum.
Alô, pessoal? Alô, alô? Oi, Pronto, professor, tudo certo. Oh, desculpa aí que houve uma queda de energia aqui grande. Foi embora energia, foi embora a internet, tudo para voltar foi uma luta. O sorte voltou aqui. Eu estava tentando ligar no telefone também, mas a internet não estava conectando e foi uma queda pesada aqui. Não sei se houve aí para vocês, foi para mim. Eu estou falando da minha, né? Não sei se vocês aí, em algum lugar de vocês que vocês estão, se houve essa queda também, certo? Então, vamos continuar o que eu estava falando, que era exatamente essa leitura do artigo 82, inciso 4, com relação à associação em matéria de consumo. Então, em matéria de consumo, o legislador trouxe uma coisa que é fantástica, que vai além do que está na Constituição, vai além do que está na Lei da Ação Civil Pública, porque a Lei da Ação Civil Pública só prevê a associação na defesa de direito difuso. A Constituição definiu. Você veja o seguinte: o Constituinte, se quisesse ter feito uma coisa mais abrangente, mas é um momento histórico, às vezes não oferece. Ele era para ter feito na Constituição, colocado um texto que consta do Código do Consumidor. Aí sim, esse texto na Constituição tivesse desse jeito aí, era o melhor que teria ocorrido, porque aí se aplicava a todas as associações na defesa de qualquer direito. E aí a gente teria um amparo constitucional também, certo? Mas veio por uma lei. A lei, bom, como veio por uma lei, no primeiro momento, ela se aplica só em matéria de consumo, porque a lei cuida de direito do consumidor. Segundo, como ela foi estendida, ou estendeu, os dispositivos do título 3 da Lei 8078 para a Lei da Ação Civil Pública, de acordo com o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, se vocês olharem aí, vocês vão ver, nós vamos analisar ainda esse dispositivo mais na frente. Aí vocês estão vendo que se ele estendeu, então a Lei da Ação Civil Pública ficou com a Associação da Defesa de Direito Difuso, que já tinha, e ainda trouxe mais um reforço para a Associação de Direitos Difusos, que repetiu, terminou repetindo aí. Por quê? Porque se for uma associação que tenha definido nos seus estatutos os fins institucionais de defesa de direitos difusos, está repetindo, mas se não tiver, a própria lei já autoriza. E com relação à Associação da Defesa de Direitos de seus associados, aí sim trouxe para a ação civil pública a possibilidade da lei da ação civil pública defender direitos de associados na forma do Código do Consumidor. Por isso é que o próprio Supremo e o STJ reconhecem que existe ação civil pública na defesa de direitos de seus associados. Porque se não existisse essa possibilidade, essa sistematização e essa integração das normas que ocorreram em 90 com o Código do Consumidor, aí sim, nós não tínhamos nem legitimidade na ação civil pública, se não tivesse alterado até hoje, nós não tínhamos legitimidade na ação civil pública de associação na defesa de direitos de seus associados. Esse aqui é um detalhe. Aí nós tínhamos na ação civil pública o quê? Aí sim, nós tínhamos na ação civil pública só aquilo que estava na Constituição. Mas não, nós temos na ação civil pública mais do que o que está na Constituição. E como é que o Supremo e o STJ estão lendo? Só aquilo que está na Constituição. Não deu conta que nós podemos e temos já na ordem jurídica a possibilidade de integração de normas mais completas do que o que está na Constituição, sem que isso fira ou avilte o texto constitucional. Esse aqui é o detalhe. Tá vendo, minha gente? Muito bem. Bom, nós temos aí agora definido o quê? A legitimidade na ação. Sim, só um adendo aqui. Aqui você veja o seguinte: esse inciso do Código do Consumidor dispensa autorização assemblear. Ora, quando ele dispensa autorização assemblear, ele está dispensando a autorização pessoal e também a autorização assemblear, porque quando ele dispensou a autorização assemblear, já foi dizendo, olha, eu estou dispensando até a assemblear, lógico que não precisa de autorização pessoal. Aí você diz, mas bom, professor,
E fica como? A autorização é aquilo que consta nos estatutos, depende dos direitos protegidos por este código, definido no estatuto. Estão vendo? Se o estatuto prevê a possibilidade de defesa de direito de seus associados em matéria de consumidor, pronto. Não basta que a diretoria da associação defina esta possibilidade, defina ajuizar esta ação, porque o estatuto da associação está autorizando isso. É realmente muito avanço aconteceu aí, certo? Que até hoje ainda deixa tonto ministros do Supremo e STJ para entender a situação. Agora, faça a análise do jeito que eu fiz aqui, para você ver como nós vamos encontrar congruência, coerência e amparo na ordem jurídica sem agredir a ordem jurídica e sem afastar a ordem jurídica. E sem ser negócio de posição minha. Não acho, não. Não é que eu acho isso, não. Eu não acho isso. Isso está posto na ordem jurídica. Eu apenas, como intérprete e aplicador, eu sou obrigado a conhecer bem essa ordem jurídica e o máximo de conhecimento que eu puder trazer, disciplinar isso. Aí eu quero ver, depois que eu disser isso, qual é a resposta que se tem. Bom, se for para dizer, não, mas eu acho que isso é demais o que você está levando. Bom, aí, meu, acho, aí você acha, ó. Então, eu acho também que você é um imbecil. Pronto. Eu só acho isso. Acabou-se. Fazer o quê? Pois é, são essas coisas assim, minha gente, que a gente precisa entender. Muito bem. Aí nós temos uma das coisas importantes, né? Que é essa questão da legitimidade bem definida. Agora, nós temos, logicamente, aqui muitas outras legitimidades e que essas outras legitimidades estão de acordo, autorizadas por lei, né? Nós temos quais legitimidades? Nós temos a legitimidade do mandado de segurança coletiva, que está na própria Constituição, né? No artigo 5º, inciso 70, aliás, né? Nós temos, e essa legitimidade do partido político engloba quem? Engloba exatamente o artigo 5º, inciso 70, né? Nesse inciso 70, nós temos como legitimado no mandado de segurança coletivo o partido político com representação no Congresso Nacional. Olha, nesses outros que a gente viu, não tinha partido político. No mandado de segurança coletivo tem. A organização sindical, entidade de classe, e aí são as entidades de classe, são as ordens e os conselhos, né? Ou a associação legalmente constituída, aliás, vem a associação, que são grupos, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Aqui, para o mandado de segurança, só fez dizer que é em defesa dos interesses de seus membros ou associados, tá certo? Dessa associação. Quer dizer, aqui só tem associação da defesa de seus associados, não tem associação da defesa de direitos difusos, por incrível que pareça. É lógico que, com relação a essa circunstância, ficaria sendo o legislador que regulamentasse. E quando a gente for estudar o mandado de segurança coletiva, nós vamos ver como é que ele trabalhou isso, tá certo? Nós temos a lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção. Olha, essa lei do mandado de injunção, ela é muito interessante, porque ela na realidade, trouxe não só a questão da legitimidade, como trouxe também o mandado de injunção coletiva que não existia. Não tem na Constituição. Nós vamos estudar isso e verificar, entendeu? É uma lei que tem 15 artigos, mas é uma das melhores leis que desregulamentou a matéria no Brasil, entendeu? Então, o mandado de injunção tem como legitimado, no artigo 12, mandado de injunção coletivo pode ser promovido pelo Ministério Público, olha aí, pelo Ministério Público. Agora, cada um aqui que o legislador foi definindo, por isso que essa lei é muito bem regulamentada, ele foi dando a chamada pertinência temática.
O Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Ele falando aqui de acordo com o que está no artigo 127 da Constituição, que nós ainda vamos analisar, certo? Aí, por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Por organização sindical, entidade de classe ou associação, olha, e em funcionar pelo menos um ano, associação, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto, autorização especial. Olha aqui, autorização especial, mas não dispensou a autorização assemblear, mas a especial, aquela individualizada. Olha, a associação no mandado de injunção, como é interessante, já é diferente. A Defensoria Pública, no inciso 4, né, quando a tutela requerida foi especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição. Minha gente, vejam como é interessante esse dispositivo, porque eles trabalham com os legitimados e mostrando a pertinência temática e o alcance que cada um desses legitimados tem e a forma de como eles podem atuar. Vejam que a associação aqui no mandado de injunção, ela é para a defesa, desde que esteja prevista em seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial, quer dizer, não precisa de uma autorização individual, a especial é a individual, tá certo? Basta que haja uma autorização assemblear, basta que esteja nos seus estatutos, essas são situações que precisam ser vistas, precisam ser analisadas diante de cada caso concreto, certo? E, logicamente, aqui todos, a Defensoria, o próprio Ministério Público só pode ser legitimado naquilo que está no artigo 127 da Constituição Federal. A Defensoria Pública, para a defesa de direitos, é especialmente relevante na promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, que é a finalidade da Defensoria Pública. Pertinência temática, eu acho que eu já falei desse tema aqui para vocês, é uma forma de mostrar o tipo de interesse que aquele grupo, categoria, classe, possa ter a respeito daquele assunto. Não ser direitos ou interesses alheios àquela finalidade do grupo social a que se organizou e se definiu. Ok? Esses temas são muito importantes e interessantes. Tá certo? Muito bem. Aí depois nós temos o quê? O artigo 103 da Constituição Federal, e nós vamos trabalhar ainda bastante com relação ao a questão da legitimidade no processo de controle de constitucionalidade, né? Eu vou mostrar a evolução quando a gente for trabalhar com esse assunto, controle de constitucionalidade, como é que chegou aí a esse artigo 103, né? Muito interessante essa matéria. Aí depois nós temos aqui a legitimidade do Ministério Público, né? A legitimidade do artigo 81 da Lei 10.741, que é do Estatuto do Idoso, tá certo? A lei que tem exatamente a mesma legitimidade em matéria de consumo, em matéria da ação civil pública, não é? A legitimidade do Estatuto do Idoso, no artigo 81. O artigo 82 do Código do Consumidor que a gente viu, nós vamos, como não dá tempo hoje a se analisar, que é muito extenso, nós vamos ter duas análises importantes na próxima aula, tá certo? Para a gente encerrar esse assunto e passar a outro, né? A questão da legitimidade do artigo 103. Por que nós tivemos uma legitimidade tão extensa e uma possibilidade tão ampla de se utilizar o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil na Constituição de 88? Esse aqui é um detalhe, porque não se cogitava isso em tese de ocorrer na Constituição de 88. A Constituição de 88 quase que enterrava
o tradicionalismo brasileiro com relação ao controle de constitucionalidade, que a gente tinha desde a proclamação da República, do controle de constitucionalidade difuso. Com a Constituição de 88, nós tivemos um crescimento excepcionalíssimo, vamos chamar assim, do controle de constitucionalidade concentrado. E isso veio em razão da amplitude da legitimidade extraordinária do controle de constitucionalidade concentrado. Esse aqui é o detalhe, minha gente. Como é que foi que surgiu isso? Isso tem um motivo. É importante você saber esse motivo. Tá certo? E a questão do Ministério Público, para a gente também entender um aspecto aí que é muito interessante, que o Supremo e o STJ limitam a legitimidade do Ministério Público em processos coletivos na defesa de direitos individuais homogêneos. Vejam que detalhe. O Ministério Público não é legitimado na defesa de direitos individuais homogêneos. Ele depois avançou e chegou a dizer o seguinte: bom, quando se trata de matéria de direitos do consumidor, aí tudo bem, certo? Por quê? Porque não tem essa limitação e está previsto lá na lei. Olha, e nós vamos fazer a análise desse aspecto do Ministério Público, analisando o artigo 127, a imprecisão terminológica que o intérprete do Supremo e do STJ deu a determinadas expressões que tem nesse artigo 127, porque elas dizem respeito a direitos coletivos, e como eles não têm um domínio sobre a matéria de forma mais profunda, então se equivocam na leitura, tanto o Supremo como o STJ. Pois é, esse aqui é o problema, um detalhe. Como também do artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. Nós vamos ver que esses dispositivos eles têm sido interpretados de forma equivocada, e principalmente o artigo 129, inciso 3, tá certo? Ele tem sido interpretado de forma equivocada com relação à legitimidade do Ministério Público, em matéria de direitos individuais homogêneos, porque se faz uma leitura da Constituição, primeiro, de forma literal, segundo, sem a compreensão, primeiro, do Instituto Jurídico para poder se trabalhar a compreensão da linguagem textualizada do texto legal. Tá certo, minha gente? Olha como é interessante. Aí essas duas situações, como elas envolvem um aspectozinho histórico e um aspecto de melhor análise sobre a matéria, eu não vou trabalhar aqui para não deixar, né, incompleto, e vocês, logicamente, não ficarem prejudicados, alguém que tem aula depois ou que tem outras tarefas e já se matricula nesse horário para ficar livre a partir das 8h40, né? Pois bem, minha gente, nós temos aí uma visão que eu acho muito interessante, e todos esses aspectos que eu trouxe hoje, na realidade, para mostrar a vocês como é importante se fazer uma interpretação da ordem jurídica, do direito, à luz da hermenêutica jurídica, certo? Para se entender o direito vigente, sem prejuízo, falei aqui em alguns pontos, da interpretação que se faz autêntica no que diz respeito à criação da lei, para a criação da lei, certo? E das restrições e elasticidades que existem nesses dois campos, e no campo, inclusive, da sua liberdade de dizer: eu nem concordo com isso, nem concordo com o legislador, nem concordo com nada, eu acho até que a sociedade não deveria ser regulada. Cada um, isso daí, problema de opiniões pessoais, isso é uma questão de cada um, certo? E tem a liberdade de pensar. A liberdade de pensar tem. Eu só não quero que ninguém tenha a liberdade de dizer que eu não vou cumprir uma regra de trânsito. E, pelo amor de Deus, se não for cumprir, pelo amor de Deus, nunca cruze num sinal que eu vou passar na hora. Pelo amor de Deus, porque quando o sinal tiver verde para mim, eu vou com a maior tranquilidade, pensando que ninguém vai avançar, porque não vai querer seguir uma regra, certo?
Eu só espero isso, pelo amor de Deus. Não é? Mas se você pensa e escreve até um artigo sobre isso, não tem problema. As liberdades vão até onde não se afeta o direito de outrem. Não esqueçam isso. Isso é uma lição provecta. Isso é uma lição do direito romano. Isso vem dos gregos, vem de tão longe. Isso não está porque é antigo. Isso não envelheceu e tornou-se imprestável, não. Quanto mais a sociedade acha que deve estar evoluindo, mais essa lição deveria ser seguida. Só isso, mais ou menos, para vocês irem entendendo. Tá bom? Então, por hoje, um abração, felicidade. Hoje é a segunda sexta-feira, nós encerramos e começamos o terceiro tema em processo coletivo, que é a questão da sentença e seus efeitos e uma série de coisas. Tá bom? Vamos lá. Boa semana, bons estudos, tudo de bom para vocês nesse período semanal, ok?